Aleluias. Louvado seja o Senhor. Glórias a Ti. Muito bom, irmãos. Mais uma vez estamos reunidos para ouvir a palavra do Senhor, para nos enraizarmos mais dessas verdades. E obrigado a você que é assinante do canal, daqui dessa comunidade. Graça e paz vos seja multiplicada em sua casa e a todos da sua casa. Uma bênção. Estamos ouvindo, estamos falando aqui hoje à noite mais uma vez para os irmãos. Bom, irmãos, nós estamos já na mensagem 42. Estamos finalizando o capítulo 14 do livro de Atos. E nós vamos ver essa noite os últimos versículos do capítulo 14 e o final dessa primeira viagem de Paulo a essa região da Galácia. E os hinos que cantamos, muito lindo, os louvores, retratam exatamente essa porção da palavra que vamos compartilhar essa noite para os irmãos. Uma palavra de muito encorajamento. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Atos 14. Semana passada foi lido do versículo 1 até o versículo 18. E hoje vamos continuar do versículo 19 até o 28. Atos, capítulo 14, versículos 19 a 28. Vamos fazer a leitura juntos? Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o Evangelho e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Psídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tiveram sido recomendados a graça de Deus, para a obra que já haviam cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas Deus fizera com eles, e como abrira aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Vamos agradecer, vamos orar novamente ao Senhor. Pai, nós nos alegramos em Ti, Senhor. Sempre nos alegramos em Ti, quando estamos em contato com a Tua palavra. Amém. Senhor, nós mesmos nos encomendamos a Ti. Sim. E a Tua palavra, Senhor, que tem poder para nos edificar, sim, para nos consolar, amém, para nos encorajar. Amém. Em meio, Senhor, a qualquer situação de tribulações, nós nos encorajamos em Ti. E a nossa esperança é o Senhor. Amém. Senhor, se conosco essa noite, por meio do Teu Santo Espírito. Ó Espírito Santo, te convidamos essa noite, por meio dessa congregação, por meio desses Seus discípulos, nos inspira, nos sopra as Tuas palavras, nos dê sabedoria e revelação, para nos encorajarmos mutuamente, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, por meio da Tua palavra que tem poder. Senhor, se conosco.
nos aviva por meio da tua palavra. Se algo contrário essa noite à tua palavra, saia dessa porta para fora em nome de Jesus. Senhor, se alguma barreira nós já quebramos por meio do teu nome, que está acima de todo nome, dado entre os homens para que sejamos salvos, ao nome de Jesus, nós nos curvamos essa noite para ouvir o teu falar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Na semana passada, nós vimos ainda no capítulo 14, retratando ali que Paulo e Barnabé, como de costume, entraram numa sinagoga lá em Icônio para pregar o Evangelho. E Paulo e Barnabé, toda vez que eles têm uma congregação de judeus, eles pregam o Evangelho, trazendo a história do povo de Israel, falando dos profetas, falando dos salmos, para fazer conhecidas as palavras, mas apontando a direção para Jesus Cristo, mostrando Jesus, a obra de Jesus, a sua ressurreição. Então, quando se tem pregação do Evangelho, tem oposição. E aqueles judeus incrédulos em Icônio, eles, o que eles fizeram? Irritar os ânimos dos irmãos, dos discípulos, e eles demoraram ali um determinado tempo. Então houve confronto entre o Evangelho e o que os judeus estavam dizendo. A religião sempre confronta a vida. Nós precisamos estar aptos para a vida que há na palavra do Senhor. Então houve uma divisão ali. Eles confirmaram a palavra de Deus com sinais e prodígios. Tumulto surge também uma ameaça de apedrejamento, já em Icônio. Os judeus já estavam surgindo uma ameaça de apedrejamento. Prestem bem atenção, que essa mesma turma, ela não fica intacta, não fica quieta, e vai ao encontro de Paulo até Listra, que nós vamos falar aqui. De Icônio a Listra, irmãos, na região da Galácia, depois nós vamos pôr o mapa. Essas cidades, elas estão na Ásia Menor, numa cordilheira de montanhas. Quando eles chegaram para pregar o Evangelho, eles estavam na região da planície. Eles subiram essas regiões para pregar o Evangelho nessas cidades. Uma região cheia de perigos, de salteadores nos caminhos. Mas ali estavam dois homens de Deus, que amam o Senhor e que pregam o Evangelho sem detença. Então ali, Paulo houve esse tumulto, uma ameaça de apedrejamento. Paulo e Barnabé fogem para Listra. E o Abner na semana passada nos contou os relatos do que aconteceu em Listra. Quando eles chegaram em Listra, não havia sinagoga. Era uma cidade que não havia sinagoga, era uma cidade que o Abner nos falou, que tinha muitos aposentados do exército romano, e um paganismo muito alto na cidade. Eram gentios pagãos, onde tinha templos de adoração aos deuses pagãos. E a gente chama de politeísmo, uma adoração a muitos deuses. E ali, eles chegando em Listra, nós vimos que tinha um aleijado assentado, um paralítico. Então, o que acontece ali? Paulo falando, ele viu que aquele aleijado tinha fé e ele foi curado. Aquilo causou um alvoroço na cidade. Paulo e Barnabé são quase homenageados como deuses em Listra, por causa da cura daquele aleijado. Dizia-se uma lenda grega naquela época, que os deuses, quando baixaram, os deuses ali que eles estavam chamando de Mercúrio e Júpiter e Hermes, eles, na verdade, quando baixaram, isso é uma lenda, tá? Quando eles chegaram na cidade, ninguém prestou homenagem a eles, exceto um casal de idosos. Era uma lenda, tá, irmãos? Não está na Bíblia. E aí, a cidade toda foi exterminada. Únicos dois sobreviveram foram o casal de idosos.
Então o povo de Listra, por causa dessa lenda, imediatamente acharam que os deuses tinham baixado por causa daquela cura daquele paralítico. Então eles queriam sacrificar, queriam fazer sacrifício. Imediatamente, só que eles estavam falando em língua licaônica, os apóstolos não estavam entendendo. Quando eles viram os touros com grinaldas para um sacrifício, eles se jogaram no meio dessa multidão, rasgaram as suas vestes. Nenhum Deus rasga as suas vestes, mas eles rasgaram em sinal, irmãos, de reprovação, de que aquilo não era correto fazer. Nós vimos semana passada. E aí queriam fazer sacrifício. Então, irmãos, Abner nos mostrou semana passada algumas lições. Cuidado com o orgulho. Satanás, ele é tão astuto que quando ele percebe que não vai conseguir derrubar por meio de tribulações, ele procura um jeito de adular, de bajular ou te colocar num pedestal. O diabo muda de estratégia rapidamente. O que ele quer ver é a queda e derrota. Imagina vocês se esses homens de Deus, esses apóstolos, tivessem aceitado ali sacrifício, ou tivessem aceitado uma bajulação, um aplauso, como foi falado semana passada, tudo teria se perdido. Então, Paulo curou aquele aleijado que tinha fé. Se aquele milagre, irmãos, que foi uma obra do céu, o alvoroço idólatra daquele povo gentil era uma ação do inferno. Temos que tomar muito cuidado. Então os habitantes de Listra acharam que os deuses haviam baixado. Então, se Paulo e Barnabé tivessem permitido que isso acontecesse, eles teriam caído, irmãos, numa armadilha do diabo. Isso tem que ficar muito claro, que muitos obreiros gostam de bajulação da multidão, mas roubam a glória que só pertence a Deus. Isso não é verdade? Nós temos visto isso nos nossos dias ou não? Então eles rasgaram as vestes, era uma demonstração da humanidade deles. Também rasgar a veste era um ato de indignação contra uma blasfêmia. O que esses homens estavam tentando fazer era simplesmente uma blasfêmia aos olhos de Paulo e Barnabé. E essa multidão, irmãos, essa multidão aqui, ela faz uma demonstração de quão instável uma multidão pode ser. Porque ao mesmo tempo que essa multidão quis adorar Paulo e Barnabé como Deus, essa mesma multidão agora, no versículo 19, elas foram instigadas pelos judeus para apedrejar Paulo. Olha que instabilidade, irmãos. Então aqui nós vamos ver no versículo 19, que é a mensagem de hoje, alguns desses perseguidores judeus que estavam em Antioquia da Psídia e Icônio, eles viajaram mais de 160 quilômetros para fazer Paulo um homem miserável. Parece que tem uma turma dedicada para destruir alguém. Então o versículo 19 diz: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio. Aqui, irmãos, quando a gente fala Antioquia, é a Antioquia da Psídia, não é a Antioquia da Síria, que está ao leste, da onde eles saíram. A Antioquia da Psídia está no norte, no meio de mais 3 igrejas: Antioquia da Psídia, Icônio, Derbe e Listra. Derbe está um pouco mais abaixo, nós vamos ver depois no mapa. Então eles vieram e eles instigaram as multidões. O que isso quer nos dizer, irmãos? Lucas ele omite, Lucas ele é bem preciso na sua narrativa, mas qual foi a maneira que esses judeus instigaram as multidões ao ponto de levar o Paulo para um linchamento, um apedrejamento? Olha que oscilação, a mesma multidão que declaram como Deus, agora são instigadas por um grupo
para apedrejar alguém. O que esses judeus fizeram para instigar essa multidão? Eles são magos. Só estou conjecturando com os irmãos, não está escrito. Eles são feiticeiros. Talvez vocês devam apedrejá-los, porque eles são blasfemadores. E o que uma multidão faz, irmãos? Uma multidão é tão instável que ela simplesmente, de um momento para outro, ela vira completamente. Por quê? A multidão, irmãos, ela é facilmente manipulada. Massa de manobra. O que eu quero trazer aqui, irmãos, de uma maneira prática? Nós precisamos estar enraizados na palavra de Deus. Nada substitui a supremacia das Escrituras. Porque se você ouve algo de alguém, você vai pegar esse algo de alguém e vai achar que é uma verdade, e essa verdade vai ser passada. É muito complexo isso. Então, esses judeus instigaram as multidões. Foi mudado o ânimo das multidões tão rápido, e levaram ao apedrejamento de Paulo. Em instantes eles foram declarados deuses, não é verdade? Eles provocaram tanto a multidão. Aqui a gente só está conjecturando que talvez o que tinha acontecido. Irmãos, e apedrejaram Paulo. Nesse apedrejamento, era comum, lá em Deuteronômio, na descrição das leis, que o judeu, quando fosse apedrejado, quando alguém por blasfêmia fosse apedrejado, teria que arrastar para fora da cidade. Ele não poderia morrer o corpo dentro da cidade. Estevão, para onde foi, irmãos? Em Atos capítulo 7. Depois que Estevão foi apedrejado, levaram para fora da cidade. Paulo aqui, o apóstolo Paulo, ele é apedrejado e arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Irmãos, eu não sei, nós aqui quando eram mais pequenos, moleque, quem aqui brincou de jogar, como é que chamava? Mamona, guerrinha de mamona. Quem daqui brincou com guerrinha de mamona? Olha aí, tem muitos irmãos antigos aqui. Antigos não, mais experientes. Não era gostoso brincar de guerrinha de mamona? Machucava? Machucava. Mas, irmãos, pedras aqui, não estamos falando de pedrinhas pequenininhas, aquelas brita pequena. Isso aqui são pedras, irmãos. Uma pessoa apedrejada, qual é o cenário que você vê uma pessoa sendo apedrejada? Isso é muito cruel. Pode perfurar um rim, quebrar uma vértebra, bater na cabeça. Então apedrejaram e deram como morto. Por quê? A pessoa quando dá como morta é porque ela não se mexe mais, está toda ensanguentada. E esse era o cenário com o nosso apóstolo Paulo. Arrastaram para fora da cidade, dando por morto. Dando por morto. Então, irmãos, essa multidão que num momento e no outro momento ela leva os apóstolos como Deus, e ela foi conduzida por um grupo de religiosos que instigaram. Então, fazendo essa aplicação, né? Nós precisamos estar enraizados, irmãos. Quando nós temos uma compreensão profunda da palavra de Deus, o que os outros falam tem um impacto, uma influência muito grande quando a gente não está enraizado, quando a gente não tem as verdades aplicadas em nós. Isso fica um alerta, uma aplicação prática aqui para nós. Mas vamos ver aqui o versículo 20. Rodeando, porém, os discípulos. Levantou-se e entrou na cidade. Alguém pode me explicar isso? Rodeando, porém, os discípulos, ele se levanta e entra na cidade. Irmãos, só há uma explicação prática. Houve uma obra miraculosa de Deus aqui. O Senhor restaurou Paulo rapidamente. Irmãos, não tem lógica alguém ser apedrejado,
dado como morto, imediatamente você levanta com o seu próprio corpo e anda e entra na cidade que o apedrejou. Paulo foi milagrosamente preservado aqui, irmãos. Alguns pensam que ele foi realmente morto e ressuscitou, porque o apedrejamento naquela época era uma forma de execução confiável. Eles tinham certeza que uma pessoa apedrejada morria. Então, quando Paulo mais tarde ele escreve em Gálatas, ele escreve aos Gálatas, e quando ele escreve aos Gálatas, ele está escrevendo exatamente para esse grupo de irmãos que ele foi nessa viagem pregar o Evangelho, a região da Galácia. Então os irmãos que estavam na Galácia, ele escreve em 6,17 que ele havia trazido no corpo dele as marcas de Jesus. Imagina quanta cicatriz de um apedrejamento uma pessoa pode ter. E ele tinha essa cicatriz desse incidente. E certamente mais tarde, segundo alguns historiadores, dizem que Paulo, dado como morto, ele em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, ele faz uma colocação: conheço um homem há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, que foi levado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis. Irmãos, uma pessoa levada ao terceiro céu só pode ter morrido, levado ao terceiro céu e voltado de novo. Eu só estou conjecturando, irmãos, não é o que a Bíblia diz, mas Paulo ele relata alguns pontos desse, entendeu? E esse apedrejamento ele escreve em 2 Coríntios 11, 25, pode colocar para a gente? 2 Coríntios 11, 25, ele escreve 11, quando Paulo começa a falar das visões e revelações do Senhor, aqui no 11, 25, ele começa a falar dos sofrimentos por causa do Evangelho. Ele menciona: olha, eu fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Esse apedrejamento que Paulo fala na carta aos Coríntios é referente a esse apedrejamento que ele sofreu e aqui em Listra, irmãos. Muito sério isso. E ele fala ele faz um relato aos Coríntios que ele fala: uma vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Então, tudo isso aconteceu na cidade de Listra. E aqui, irmãos, não tem outra maneira de você entender como foi uma obra miraculosa do Senhor, um grande milagre aconteceu na vida dele. Mas tem um ponto prático que eu quero destacar para os irmãos. Quando Paulo foi apedrejado, arrastaram o corpo dele para fora da cidade. Qual foi a reação dos discípulos, dos irmãos? Cercaram o corpo de Paulo, rodearam, porém, os discípulos. Irmãos, por mais que você tome pedrada, por mais que você esteja passando tribulação, nós precisamos estar cercados dos irmãos. Amém. A igreja tem essa responsabilidade de nos cercarmos uns aos outros, de rodearmos uns aos outros, proteger os irmãos. E essa era a função dos discípulos. E aqui, irmãos, é muito interessante, nesse versículo 20 ainda, o que sugere que os discípulos rodearam? Certamente os discípulos fizeram uma intercessão por Paulo, uma oração, pedindo ao Senhor para que curasse Paulo. E certamente, irmãos, o fato deles rodearem Paulo é porque houve intercessão e houve oração a Deus. E Deus, por meio da oração daqueles discípulos que estavam cercando Paulo, Deus pôde fazer algo miraculoso, porque Deus tinha muita coisa para fazer por meio de Paulo. Até eu me lembro de Atos capítulo 9, quando Ananias, o Senhor mandou Ananias buscar Saulo, lá em Damasco, na rua chamada direita. Vai lá, porque esse é para mim um instrumento, ou um vaso,
para que ele também saiba quanto importa sofrer pelo meu nome. E aqui Paulo sofrendo uma vez pelo nome do Senhor. Então, irmãos, precisamos entender a importância dos discípulos. Sabe, irmão, nós precisamos estar presente, cercando, rodeando os irmãos nos momentos mais difíceis. Essa é uma função da igreja. Às vezes, irmãos, estamos passando por situação de morte, de fraqueza, de apatia. Então nós, como igreja, como discípulos, aqui é ou não é uma reunião de discípulos? Temos a responsabilidade de cercar os irmãos e de fortalecer. Levantou-se e entrou na cidade. Paulo teve uma capacidade de caminhar aqui, irmãos, e voltar para a cidade. Ele estava totalmente recuperado, mas ele queria sair da cidade à sua maneira. Ele voltou. Você voltaria para a mesma cidade que te apedrejou? O que você faria se você tivesse ressuscitado? Eu vou embora. Vou voltar para Tarso, minha cidade natal, até eu me recuperar desse baque. Mas não, irmãos, a obra de Deus é muito grande. Então ele volta, ele entra na cidade. No dia seguinte, aqui que sugere, irmãos, aconteceu um fato, um apedrejamento, foi dado como morto. Miraculosamente Deus faz um milagre, ressuscitando, e no dia seguinte ele vai para Barnabé, para Derbe. De Listra a Derbe é uma distância de quase 100 quilômetros. Como pode, irmãos, um homem que foi apedrejado, miraculosamente Deus, o Senhor sobremaneira, o ressuscita, e ele vai andar para mais 100 quilômetros para outra cidade. Aqui ele vai para Derbe. Então, mais tarde, irmãos, Paulo ele escreve todos esses relatos dessa viagem para o jovem Timóteo. Na segunda carta ao Timóteo, Paulo já no final chegando a sua partida, ele escreve para Timóteo, em 2 Timóteo 3,11, ele relata a Timóteo, ele lembrou Timóteo das suas perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, mas o Senhor me livrou de todas elas. Versículo 21. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, ele já estava em Derbe, ele saiu de Listra, partiu para Derbe e estava em Derbe, a última cidade da região da Galácia. Paulo e Barnabé estavam finalizando a sua viagem. No versículo 21 relata aqui: e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos. Aqui, irmãos, esse versículo em Derbe, a evangelização ela é descrita apenas em duas frases: tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos. Fazer discípulo é algo de um dia para o outro. Você faz discípulo num sábado, no outro sábado seguinte você já tem discípulo. Você prega o Evangelho, no outro sábado você já tem discípulo. Não. Isso sugere o relato de Atos, que eles tiveram tempo, gastaram um tempo em Derbe, para pregar, para apacentar, para cuidar. E aí, irmãos, eles fizeram discípulos. E é muito interessante, irmãos, que Paulo e Barnabé não estiveram entre os 12 quando o Senhor Jesus deu uma incumbência. Mateus 28, lá no final do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, o Senhor deu uma ordem para os apóstolos: olha, vocês vão ter que sair, né? Vamos ler lá, irmãos, acho que vale a pena. Mateus 28, versículos 19 e 20. O Senhor falou isso. Mateus 28, versículos 19, né? 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos
de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Para por aí, versículo 20. Não é só fazer discípulos, mas tem que ensiná-los, ensinando-os a guardar. Os irmãos podem ler o versículo? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco Todos os dias, até a consumação do século. Qual que é uma definição de um discípulo, irmãos? É seguir o Senhor, a sua palavra, por onde quer que vá. Hoje estamos rodeados de discípulos. Eu e você estamos seguindo quem? O Senhor. Eu e você estamos comprometidos com o Senhor. Estamos ou não estamos? Sim. Se você não estivesse comprometido com o Senhor, você viria essa noite aqui? Não. Talvez você tenha recebido outros convites, ou talvez você teria outros lugares para ir. Mas um discípulo é aquele que está comprometido. E irmãos, nós estamos rodeados de discípulos. Na minha e na sua casa você tem discípulo e discípula. O marido é um discípulo, a esposa é uma discípula. Muitas vezes, irmão, nos nossos relacionamentos, nós nos relacionamos às vezes como cônjuge, mas esquecemos que somos também irmãos, e ela ou o marido é um discípulo do Senhor. É ou não é? Sim. Aleluia. Amém. Então, irmãos, o discípulo é aquele que é compromissado e consagrado a viver pelo Senhor. Então agora vamos voltar lá para Atos, versículos 21 ainda. Vou pedir para o Alfredo colocar o mapa. Pode colocar, Alfredo, por favor? Então, irmãos, eles ficaram em Derbe, fizeram discípulos, mas agora, provavelmente, Barnabé e Paulo olham um para o outro e falam: vamos orar? Vamos. O que nós vamos fazer agora? Vamos voltar, né? Vamos voltar. Oraram. Vamos voltar? Vamos voltar. Voltaram para o ponto de partida? Não voltaram para o ponto de partida. Vai colocar aí o mapa, né? O versículo faz: voltaram. Colocou? Aqui no mapa, irmãos, pouco o Alfredo vai colocar para a gente aqui, que é eles voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Só que a Antioquia da Síria. Olha lá, irmãos, em Atos capítulo 13, versículo 1, na primeira mensagem que o Marcelo deu do capítulo 13, eles foram encomendados pelo Espírito Santo para a obra que os tinha designado. Eles saíram aqui, à minha direita, Antioquia, Síria. Eles saíram, atravessaram o mar Mediterrâneo, chegaram em Chipre. Lembra aquelas ocorrências que teve em Chipre? Foram até Pafos, subiram até Perge, foram para Antioquia da Pisídia, lá em cima, região da Galácia. Foram para Icônio, desceram para Listra, e agora eles estão situados em Derbe. É onde nós estamos falando aqui, eles estão situados em Derbe. De Derbe, se ele pegar aquela pontinha do mar Mediterrâneo ali em cima, por terra, chegaria ou não chegaria a Tarso? Rapidamente. Chegaria a Tarso, que é a cidade de Paulo. De Tarso até Antioquia da Síria, não é outro trechinho pequeno, irmãos? Mas esses homens não estão para fazer a sua vontade, estão para fazer a vontade do Espírito Santo. Amém. Então eles dizem assim: voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Ou seja, o Espírito Santo falou: vocês vão voltar tudo de novo, vocês vão fazer tudo de novo. Irmãos, você voltaria para lugares aonde você foi instigado a manutenção, a população para te apedrejar, te maltratar, te expulsar da cidade? Mas que amor, irmãos!
Por que eles voltaram de novo esse caminho? Porque havia quatro coisas que eles tinham que fazer nessa volta. No final dessa primeira viagem, irmãos, eles voltaram pelas mesmas cidades onde havia pregado o Evangelho, e eles fazem isso por 4 razões. Quais são as razões que eles voltaram pela mesma cidade? Primeira razão, para fortalecer a alma dos discípulos. Vamos ver o versículo 22? Pode tirar, por favor. Só estou mostrando para os irmãos como isso é importante, irmãos. O livro de Atos é um livro histórico, mas porém, irmãos, é muito prático e de muitas verdades que nós podemos aplicar no nosso dia a dia. Eles fizeram isso por quatro razões. Primeiro, eles levantaram um grupo de irmãos nessas cidades, em meio a tanta oposição, em meio a tanta perseguição. Mas esses irmãos são irmãos novos, embora gentios, embora judeus, ainda irmãos judeus que se converteram para o cristianismo podem ser levados de volta para o judaísmo, e gentios, irmãos novos, podiam ser puxados de volta para o paganismo. Então esses apóstolos voltam para fortalecer, irmãos, fortalecer a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, segunda razão. Terceira razão, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E quarta razão, eles precisavam levantar irmãos experientes, que é a eleição de presbíteros em cada assembleia ou cada igreja. São irmãos que pudessem, pastores, para cuidar dos irmãos. Então, irmãos, nesse primeiro aspecto, fortalecendo a alma dos discípulos. Esses irmãos, eles não eram apenas missionários itinerantes, eles eram pastores e mestres para os novos irmãos. Haja visto que nós estávamos ali com Paulo, o mestre da palavra, e Barnabé, que é chamado filho da consolação, ou filho da exortação, aquele que exorta, aquele que encoraja. Por um lado nós tínhamos um apóstolo que tinha um ministério de encorajar, e por outro lado nós tínhamos um apóstolo que pregava as verdades, ensinava as verdades. Irmãos, como nós precisamos ser gratos pela palavra ministrada semana após semana, irmãos. A palavra é para nos enraizar, nos apegar firmemente às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Aqueles novos convertidos precisavam de encorajamento para viver a vida cristã numa sociedade pagã e hostil daquela época, irmãos. Então os judeus, como eu falei, poderiam puxar de volta os cristãos para o judaísmo, e os gentios puxar os cristãos de volta para o paganismo. Então, a palavra alma aqui, irmãos, fortalecendo a alma dos discípulos, a palavra alma, ela tem vários significados. No passado, essa palavra, ela pendeu apenas para um lado, para uma direção, ou para um significado. Eu não quero gastar esse tempo aqui, os irmãos sabem o que eu estou falando. Os irmãos sabem o que eu estou dizendo, né? Sim. A palavra alma fala de uma negação. A alma que o Senhor nos dá, irmãos, na nossa formação, é para nós recebermos as virtudes divinas que são procedentes do Espírito Santo. Maria, ela tem um versículo nos evangelhos que ela fala: minha alma engrandece ao Senhor. A alma é para engrandecer o Senhor. A alma, para ser salva, ela significa que ela precisa ser preenchida com o caráter de Cristo, irmãos. Os frutos do Espírito, eles são vistos aonde? Na alma. Onde se manifestam os frutos do Espírito? É na alma. A nossa luta não é contra a alma, e sim na carne, onde se manifesta o ego.
O ego se manifesta na carne. Você não pode lutar contra a sua alma. Então, os irmãos, os apóstolos foram para fortalecer a alma dos discípulos. Irmãos, quantos de nós precisamos ser fortalecidos a nossa alma? Precisamos ou não precisamos? Sim. Não vou pedir para os irmãos levantar as mãos, porque eu vou ser o primeiro a levantar. Eu preciso ser fortalecido da minha alma. Então vamos levantar. Pronto, todo mundo quer ser fortalecido na alma. Irmãos, a nossa alma, ela foi criada, irmãos, na nossa formação, para conter o caráter de Cristo, para conter as virtudes do Espírito Santo, para que a nossa alma, ela possa ser moldada ao caráter de Cristo, a nossa mente, a mente de Cristo, as nossas emoções serem controladas, o nosso caráter, irmão, ser formado na alma. Todos os frutos do Espírito, que Paulo fala aos Gálatas também: amor, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, são frutos e caráteres da nossa alma, né? Muitas vezes nós, no nosso meio, nós falamos: nossa, essa pessoa tem uma alma tão bondosa. É uma virtude que está expressa na sua alma, é um fruto do Espírito. Segundo aspecto que eles fizeram toda essa viagem de volta, irmãos, para exortar, que diz aqui, exortando-os a permanecer firmes na fé. A palavra exortar aqui não é exortar, irmãos, de chacoalhar alguém, estou te exortando, não. A palavra exortar, ela tem uma indicação de encorajar, reavivar, encorajando-os a permanecer firmes na fé. Que coração, irmãos, de preocupação, de encorajar a permanecer firme na fé. O que é a fé? Se nós pegarmos versículos de fé, nós vamos ver uma descrição do que é a fé. Mas eu não estou falando dessa fé, nós estamos falando de uma fé, irmãos. A fé, o que é a fé aqui? É eles continuarem firmes na fé. Naquela época eles tinham o Antigo Testamento, a Torá, as leis, os profetas, os salmos, os cânticos, ainda era a palavra. Mas a palavra que o apóstolo estava pregando era a palavra de Jesus Cristo ressuscitado, era da obra de Cristo. Então Paulo falava de Jesus Cristo, de toda a sua obra, tudo que ele fez, tudo que ele alcançou, tudo que ele deixou. Ele ascendeu aos céus. Então, a fé é um conjunto de ensinos. Permanecer na fé, irmãos, é não renunciar ao que já haviam recebido. Ou seja, a fé é uma doutrina do ensinamento bíblico. A nossa confissão deve estar em linha com aquilo que cremos. Se estiver fora daquilo que cremos, irmãos, temos que tomar cuidado. Por isso que a nossa fé, a fé é um conjunto de doutrinas, de ensinamento bíblico. Paulo, ele escreve isso na sua segunda carta, encorajando a Timóteo, um jovem Timóteo, e 1:13, 14, ele diz o seguinte, quem achar primeiro aí, 2 Timóteo 1:13, acho que eu achei aqui, 1:13, mantém o padrão das sãs palavras, que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus, guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Irmãos, mais tarde, na igreja primitiva, não do primeiro século, mas do segundo século, e já chegando no terceiro século, no final do segundo século para o terceiro século, já no final do primeiro século, o apóstolo João, nas suas cartas, o último apóstolo a estar vivo do Senhor, ele escreve nas suas primeira e segunda carta da epístola de João, ele escreve contra os falsos ensinos, contra as heresias. Naquela época do final do primeiro século ainda havia o gnosticismo, a adoração a anjos. Mas mais tarde, irmãos, no final do segundo século para o terceiro século, havia muitas heresias.
já na igreja, no início do terceiro século. Havia no terceiro século uma heresia chamada arianismo. Eu vou explicar para os irmãos. Ela foi do terceiro para o quarto século. Havia um sacerdote egípcio chamado Ário, que ele pregava uma heresia que sustentava que Jesus, embora filho de Deus, não é eterno e nem plenamente divino quanto Deus. Era uma heresia que se pregava que Jesus não tinha divindade. E aquilo assolou a igreja. Então, irmãos, nessa época, como uma resposta às heresias, surgiu um credo. Isso foi um concílio de Niceia. Nosso amado irmão Emerson sabe muito bem. No ano 325 depois de Cristo, o primeiro concílio. Eles tiveram um concílio para debater essas heresias. Mas para debater essas heresias, você precisa ter uma confissão de fé. No que eu creio contra as heresias? Então surgiu, naquele momento, o credo apostólico. Não foi escrito pelos apóstolos, mas os irmãos precisavam fazer algo para ter uma confissão de fé. Quem daqui veio do catolicismo, além de mim? Alguém se lembra daquele credo apostólico? Irmãos, eu não estou aqui pregando, nada, eu estou apenas falando, irmãos, coisas sérias, que se perdeu ao longo de muitos séculos. Isso foi escrito, irmãos, e é 100% bíblico. Eu vou tomar liberdade para os irmãos para ler. Olha só o que foi feito, irmão, nesse concílio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Alguém lembra mais? Alguém lembra? Vamos lá. Que foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Ou não é 100% bíblico? Então isso, irmãos, surgiu para que as igrejas daquele século pudessem ter uma confissão de fé, elas saberem aonde eles criam e o que eles criam. Contra a heresia, irmão, nós precisamos ter palavra. Por isso que nós precisamos estar enraizados na palavra. Amém. Desculpa fugir um pouco do... Mais tarde, esse credo apostólico, no ano 380, 390, foi modificado em Constantinopla por Constantino. E aí houve um pouco de fermento. Não vamos... Bom, terceiro aspecto que eles precisavam voltar, irmãos. Além de fortalecer a alma dos discípulos, encorajar eles a permanecer firmes na fé. Que mais? Vamos voltar para Atos. Eles precisavam, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Os irmãos perceberam que os louvores hoje falou um pouco de tribulação? Sim. Não é verdade? Esta foi uma mensagem, irmãos, simples, que Lucas escreveu, e certamente Paulo, narrando a Lucas, ele diz que, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Isso foi uma mensagem, irmãos, comprovada por Paulo. É ou não é? Ele mesmo podia pregar essa mensagem, porque ele viveu, ele experienciou essas tribulações. Tanto que quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 5, aos Romanos, acho que vale a pena a gente ler, irmãos, Romanos capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 3 a 5, ele diz assim, eu vou acelerar, irmãos, porque ao tempo, ele fala o seguinte, e não somente isto, mas também, os irmãos podem ler para mim, por favor? Gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência,
e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Deus não quer nos livrar da tribulação, mas Ele quer estar na tribulação, comigo e com você. É uma maneira de nós nos enraizarmos mais no Senhor, termos experiência, porque na tribulação, irmãos, se não tem tribulação, como é que nós vamos ganhar experiência? Como é que nós vamos ter perseverança? A tribulação, ela produz, o efeito da tribulação, ela produz perseverança. E com a perseverança, produz o quê? Experiência. Como eu posso encorajar alguém numa tribulação se eu não tive experiência da própria tribulação? É ou não é verdade? E com a experiência, a esperança. Aleluia! Glórias ao Senhor. E o quarto aspecto, porque é que eles tinham que voltar pelas mesmas regiões, por cada cidade, porque eles tinham que eleger presbíteros. Vamos voltar para Atos 19. Atos 14, versículo 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Aqui nós vemos, irmãos, que eles oravam, jejuavam ao Senhor e encomendavam esses irmãos ao Senhor. Essa eleição de presbíteros, irmãos, é um preceito bíblico. Em Tito, capítulo 1, versículo 5, Paulo, ele fala para Tito: por isso, Tito, te deixei em Creta, para organizar algumas coisas e promover a eleição de presbítero. Em 1 Timóteo 5, 17, Paulo, ele escreve para Timóteo, na sua primeira carta, mostrando ali, quando Timóteo for para alguma igreja, a maneira que ele deveria escolher os presbíteros. Mas ali também ele fala de duas modalidades de presbítero: aquele que preside e aquele que se afadiga na palavra. Graças ao Senhor, louvado seja o Senhor, irmãos. Uma igreja normal, uma comunidade normal, tem irmãos nos pastoreando, tem aqueles que presidem e tem aqueles que se afadigam na palavra. Graças ao Senhor por esses amados irmãos. Amém. Então Paulo e Barnabé estavam comprometidos, irmãos, não apenas fazer novos cristãos, mas em estabelecer novas igrejas. E esses irmãos crescer, se estabelecer no Senhor. E essas igrejas deviam ter uma administração apropriada. Então eles nomeavam presbítero em cada cidade onde tinham irmãos, onde tinham discípulos. Entre os irmãos, tiravam alguns irmãos experimentados para administrar, para pastorear o rebanho. Versículos 24 a 26. Na sua viagem, eles atravessaram a Psídia, dirigiram-se a Panfilha, naquele mapa que nós mostrando. Eles ainda anunciaram a palavra em Perge e desceram para Atália. E dali navegaram para Antioquia. O mapa não está aqui, mas eles foram para Antioquia da Síria, lá da onde eles saíram, a igreja em Antioquia. Então, sabe, irmãos, esses apóstolos, eles não eram freelance, eles estavam, irmãos, junto com uma igreja que os enviou. A obra, ela não pode ser fora da igreja. A obra tem que estar vinculada a uma igreja, tem que estar vinculada a uma assembleia. Há muitos obreiros cristãos hoje que não estão vinculados a ninguém, mas gostam de fazer obra. E querem chegar numa congregação, sentar na primeira cadeira e tomar conta dessa congregação. Que o Senhor tenha misericórdia. Dali navegaram para Antioquia, aonde tiveram sido recomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Missão cumprida. Até ali o mapa, olha lá, irmãos. Eles desceram todo esse caminho para subir, eles desceram tudo de novo.
e chegaram lá em Antioquia. Muito bom. Chegaram lá em Antioquia da Síria, da onde eles saíram em Atos 13:1. Eles voltaram tudo de novo. Quando eles chegaram em Antioquia, eles foram recomendados à graça de Deus. Ali chegados, versículo 27, reunida a igreja. Eu imagino os irmãos, depois de tanto tempo que ele enviou esses apóstolos, era normal e natural que eles voltassem dando um testemunho. Então eles reuniram a igreja e relataram quantas coisas fizera Deus com eles. Fizeram ou não fizeram, irmãos? Quantas coisas? Sim. Nós vimos ao longo desse capítulo 13 e 14 quantas coisas Deus fez por meio deles, e como abrira aos gentios a porta da fé. E aí, irmãos, eles permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Ou seja, Paulo e Barnabé continuaram na igreja de Antioquia, permanecendo com os irmãos. Em pouco mais de 10 anos, irmãos, Paulo estabeleceu igrejas em 4 províncias. 4 províncias. Galácia, na sua primeira viagem, na Galácia, todas aquelas cidades ele estabeleceu igreja. Antioquia da Síria, Icônio, Listra, Derbe, Perge, Pafo, Salamina, levantou um grupo de irmãos. E depois, no capítulo 16, nós vamos ter uma pausa no capítulo 15, nosso amado irmão Emerson vai nos falar, o Marcelo vai nos falar semana que vem, no capítulo 15, depois o Emerson vai dar continuidade, e a partir do capítulo 16 já começa a segunda viagem, aonde o Espírito Santo leva outros obreiros para outras regiões, que é Macedônia, Acaia e um pouco ainda da Ásia Menor. Antes do ano 47 depois de Cristo, não havia igrejas em nenhuma dessas províncias, irmãos. No ano 57 depois de Cristo, depois de 10 anos, Paulo podia dizer que essa obra estava completa. E nós vamos ver essa obra ainda a partir do capítulo 16, na segunda viagem de que Paulo faz para a região da Acaia e da Macedônia. E que o Espírito Santo, irmãos, possa nos dar muita aplicação prática da palavra em nosso viver. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelo encorajamento, pelo modelo, Senhor, dos teus santos apóstolos. Isso nos remete, Senhor, que nós precisamos pregar o Evangelho. Pode ter meio das dificuldades, Senhor, das provações, nós precisamos mostrar quem é Jesus Cristo. Amém. Nas pessoas nas quais nós nos relacionamos. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos pela tua palavra. Sê conosco ainda, Senhor, ainda nesse final de semana, em toda a palavra ainda que o Senhor nos agraciar por meio do livro de Atos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, irmãos. Acho que fazer grupinho, um pouco de grupos, né? Aleluia. Graça e paz, queridos irmãos. Nós vamos, de uma maneira bem prática, dar apenas um breve resumo da palavra de ontem. Vou pedir encarecidamente aos queridos e amados irmãos e irmãs que não puderam estar na reunião de ontem, para, se tiver disponibilidade, tempo, ouvir a mensagem na íntegra, gravada ontem. Nós não vamos conseguir, em virtude do tempo, falar todo o conteúdo da mensagem ontem. Nós, pelo menos, a maioria dos irmãos que compartilham a mensagem, se a mensagem é muito longa, a gente estende em 2 partes ao domingo. Então, 2 gravações. Mas a mensagem ela foi amplamente gravada ontem, na sua totalidade. Então, vamos dar apenas um resumo para os queridos irmãos e também em amor aos irmãos que não puderam estar ontem, tá bom? Nós estamos, irmãos,
pela misericórdia do Senhor e a graça que o Senhor tem nos dado, visto o livro de Atos. E o livro de Atos, como falei ontem, embora sendo um livro histórico, mas ele tem muito conteúdo espiritual e prático para o nosso dia a dia. Tem ou não tem? Nós temos sido encorajados, fortalecidos a praticar muitas coisas da palavra expositiva, da palavra que nós temos recebido. E nós ontem finalizamos o capítulo 14 com o final da primeira viagem de Paulo e Barnabé, ali na região da Galácia. E ali ontem nós falamos, irmãos, quando Paulo e Barnabé, eles estavam em Listra. Abner começou a mensagem no capítulo 14, e no capítulo 14, nós vimos ontem, irmãos, que aconteceram alguns fatos ainda lá em Listra. E ontem, hoje pela manhã, lendo um pouco dessa mensagem, irmãos, eu pude perceber um ponto interessante que eu queria encorajar os irmãos. Queria encorajar os nossos amados irmãos. Tem um texto aqui no capítulo 14, quando Paulo e Barnabé estavam depois daquela cura maravilhosa de um aleijado, um paralítico, houve aquele evento, ainda os gentios que quiseram sacrificar ali em favor de Paulo e Barnabé, dos apóstolos. E o que aconteceu ali, irmãos? Paulo e Barnabé precisavam falar para os gentios. É interessante notar que todo ao longo do livro de Atos, como de costume, os apóstolos eles entram, procuram uma sinagoga para aproveitar a oportunidade e falar e discorrer todo o Antigo Testamento por causa dos judeus, para que os judeus pudessem se converter ao Senhor. E é interessante notar que Paulo, o apóstolo Pedro, tanto o apóstolo Paulo, eles usam de todo o Antigo Testamento, partindo do Antigo Testamento da Torá, partindo dos Salmos. Tem muitas citações nas pregações, fazendo citações dos Salmos, dos profetas, para despertar os judeus. Agora eu chamo a atenção aqui, irmãos, que quando Paulo e Barnabé estavam numa cidade gentílica, onde o Abner nos mostrou que não havia sinagoga, havia um povo gentil, politeísta, adoradores de vários deuses. Como é que os apóstolos vão pregar acerca do Antigo Testamento? Aí é que está o ponto, irmãos. Eu gostaria de destacar para os irmãos uma flexibilidade do Espírito Santo. Quando eu e você estivermos no meio das pessoas, nós precisamos ter uma conexão. Paulo, ele começou a pregar aqui falando do quê? Vocês precisam, anunciamos o Evangelho para que destas coisas vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que eles há. Paulo, ele começa uma pregação, irmãos, mostrando as coisas existentes, as coisas visíveis, para criar um ponto de conexão para levá-los a Cristo. Não é isso? Isso não é interessante? Quando eu e você estiver conversando com as pessoas, irmãos, aí é que está o ponto prático. Nós temos que criar um ponto de conexão para levá-las ao Senhor. Não adianta você falar para a pessoa muita coisa bíblica, mas você precisa criar um ponto de conexão naquela necessidade da pessoa para levá-la ao Senhor. Então, esse ponto que eu queria destacar aqui, que hoje de manhã lendo, eu achei interessante.
por que Paulo não falou as mesmas coisas quando ele entrava na sinagoga? Mas olha que ele diz: anunciamos o evangelho, que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Estou lendo Atos 14:16. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e alegria. Qual gentio não vê isso? E aí, quando ele olha para isso, quando tem alguém falando, ele fala: opa, peraí, isso eu vejo a chuva, eu vejo a plantação crescendo, eu vejo o fruto que eu estou comendo, isso é Deus. Então cria-se uma conexão para a pessoa se voltar a Deus, irmãos. Muitas vezes nós queremos pregar para uma pessoa e falar muitas coisas para ela vai achar que você é louco, você está delirando. Irmãos, nós precisamos ter essa sensibilidade, essa flexibilidade na hora de falar do Senhor. Eu lembro que Paulo, nós vamos ver isso mais para frente, ele quando ele entrou em Atenas, os irmãos lembram dessa passagem? Paulo encontrou ali uma placa em Atenas, irmãos, Grécia, dizendo: ao Deus desconhecido. Os gregos colocaram uma placa: ao Deus desconhecido. Quando Paulo foi pregar no Areópago, ele falou todas as coisas, e ele falou: esse Deus desconhecido é do qual eu vim falar. Ah, irmãos, isso é muito rico, irmãos. Sobre esse Deus que vocês chamam de desconhecido, eu vim falar. Isso não chama a atenção de qualquer pessoa, irmãos. Nós precisamos ter, irmãos, essa sensibilidade e essa flexibilidade. Muitas vezes nós queremos falar muitas coisas para as pessoas, e você e eu nos passamos por chato. Passamos ou não passamos? Então, irmãos, nós precisamos ter na hora, se voltar ao nosso espírito: Senhor Jesus, o que tu queres que eu fale para essa pessoa? Qual é a necessidade dela? Espírito Santo, agora peço que tu abras o coração dela, porque é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não é o teu poder de persuasão, não é o poder da tua palavra, mas é o Espírito Santo. É ou não é, Marcelo? Marcelo nos ajudou muito na mensagem de Atos 13, falando sobre o Espírito Santo. Então, irmãos, eu queria dar essa porção para os irmãos. E aí, voltando aqui para capítulo 14, depois que aconteceu tudo isso, com muita dificuldade, eles não conseguiram impedir que as multidões oferecessem sacrifícios. Então sobrevieram aquela turma de judeus, e eles andaram mais de 100 quilômetros. Eu falei para os irmãos, eles saíram de Antioquia da Psídia, de Icônio, e foram lá instigar as multidões. Instigar, essa palavra instigar é provocar, persuadir, mentir, caluniar. Havia sido feito um milagre de um aleijado que pulou e saltou por causa da sua fé. Mas aqueles judeus, aquela religião ferrenha, foi lá e desmentiu tudo o que Deus havia feito, instigou essa multidão. Talvez, irmãos, como eu falei, uma conjectura, talvez eles tenham falado: esses daí, eles são feiticeiros, eles são magos. A população, irmãos, a multidão, ela é massa de manobra, como nosso irmão nos ajudou ontem. É muito fácil ouvir o que alguém diz, você acreditar aquilo como uma verdade e replicar para o outro. Não é verdade? É muito fácil, massa de manobra. A multidão que no momento elevou eles como deuses, já estavam do lado dos judeus para apedrejar, instigando as multidões e apedrejando. Não é que ia apedrejar, eles nem conseguiram parar. Peraí, esses homens chegaram na minha cidade, tinha um aleijado, estavam falando de Jesus, a pessoa é salva, a pessoa além de ser salva, ela é curada. Como é que agora eu posso apedrejar alguém que está fazendo bem? Sabe, irmãos, essa é a questão. Por isso, irmãos, mais uma coisa prática, nós precisamos estar enraizados na palavra. Amém.
Não deixe, não permita ninguém te manipular por alguma palavra, por algo que disse. E você pega o peixe embrulhado, não vê o olho, não vê o rabo e fala do peixe. Estou falando aqui só um paradoxo, tá bom? É verdade, você pega o peixe embrulhado, você não sabe se o peixe está bom, para assar ou não. Dizem por aí quem assa peixe, você vê o peixe se está bom pelo olho. É ou não é verdade? Pelo olho. Quem daqui gosta de peixe e faz esse teste? Olha aí, quero comer peixe na casa dos irmãos. Você vê pelo olho. Então você pega um peixe embrulhado, você não sabe como é que está o peixe e você vai lá e já joga pedra. Irmãos, muitas pessoas falam de você e de mim sem te conhecer. O seu caráter, o seu zelo, a sua devoção, o seu amor pelo Senhor. Não ligue, irmãos. Não olhou para o olho do peixe. Aí, dando como morto. Eu falei ontem, eu nunca vi isso, eu não quero ver, eu não gosto de cenas horripilantes, essas coisas, quando tem muito sangue. Mas imagine, irmãos, uma cena de alguém sendo apedrejado. Pode perfurar, sei lá, uma costela, dar um hematoma, dar um traumatismo, você não sabe o tamanho da pedra que a pessoa arremessou. Paulo estava dado como morto. Mas, irmãos, tem algo muito especial. Os discípulos, aqueles irmãos que Paulo pregou para eles, que Paulo levou Jesus Cristo para eles, eles imediatamente cercaram Paulo. Nós precisamos ser cercados desses irmãos. Amém. Irmãos, vamos procurar irmãos que te cercam, que te rodeiam. Eles rodearam Paulo. O corpo de Paulo ali, na verdade, né? E aí, uma obra miraculosa acontece aqui. Eu acho que nesse momento que os discípulos estavam rodeando Paulo, qual foi a ação que eles fizeram? Ficaram ali, irmãos, olhando. Oh, Deus, vai fazer alguma coisa agora. Não, irmãos. O Lucas, ele não gasta tempo nesses pormenores. Mas eu imagino, irmãos, quando você está cercado de alguém, principalmente irmãos, discípulos, esses irmãos estão intercedendo, estão orando, estão pedindo: Senhor, eis aqui teu servo, teu apóstolo. Tem intercessão, tem oração. E de repente levanta-se e entra na cidade. Como pode isso, irmãos? Só uma obra miraculosa de Deus. Paulo, os historiadores falam que nesse momento, Paulo ele relata em 1 Coríntios capítulo 12, ele relata os sofrimentos que ele sofreu, escrevendo aos Coríntios, uma igreja difícil, que nós vamos ver depois. Ele relata: eu conheço um homem que há 14 anos, se é no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, que subiu até o terceiro céu, e lá ouviu palavras inefáveis. Muitos historiadores dizem que talvez nesse momento da morte de Paulo, ele teve essa experiência de subir ao terceiro céu, de ser ressuscitado e voltar. Lógico, o Senhor, por meio de Ananias, em Atos capítulo 9, falou: Ananias, vai, porque esse homem é para mim um instrumento, um vaso, escolhido para levar o meu nome perante reis e gentios, porque importa sofrer por causa do meu nome. Então, no dia seguinte, você voltaria para a mesma cidade que te apedrejou? Eu voltaria para Tarso se fosse Paulo, que é a sua cidade natal. Mas ele voltou com Barnabé, entrou na cidade, e no dia seguinte, o que isso infere? O dia do apedrejamento foi no dia anterior. No dia seguinte, a pessoa levanta e parte para andar mais 100 quilômetros. De Listra até Derbe dá 100 quilômetros. Irmãos, como pode uma pessoa que foi apedrejada andar no dia seguinte 100 quilômetros de Listra para Derbe para pregar o Evangelho? E ele fala em 1 Coríntios também, ele fala para os coríntios que eu tenho no meu corpo as marcas de Jesus. Provavelmente Paulo estava cheio de cicatriz desse apedrejamento. E aí, tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, Derbe,
e feito muitos discípulos. Eu falei ontem, você anuncia o evangelho numa cidade e feito discípulos, entre pregar o evangelho e fazer discípulos, tem uma linha do tempo. Você não faz discípulos assim. Eu nunca vi um cristão, um discípulo do Senhor, e nós falamos ontem, o que é um discípulo? O discípulo é um seguidor do Senhor para onde quer que vá. É um discípulo aquele que está comprometido com Cristo, que segue o seu Senhor. Para você fazer um discípulo, irmãos, um discipulado, demora, é uma questão de investimento de tempo. Nós ainda hoje estamos ainda num discipulado, estamos ou não estamos? Porque eu e você tem a disposição de ouvir a palavra, de vir aqui, ter comunhão com os irmãos, ouvir a palavra, buscar o Senhor, e isso é um discipulado. E o discipulado leva tempo. Então, Paulo e Barnabé, ele não fez um discípulo, ele fez muitos discípulos. E aí eles voltaram. Quando fala assim, voltaram, a palavra voltaram significa que eu mostrei ontem no mapa. O mapa não está aqui, não sei se vai dar para colocar, Alfredo, dá? Só para os irmãos que não vieram ontem, por amor aos irmãos. Irmãos, eles saíram do oeste de Antioquia da Síria, eles desceram, foram para Chipre, ficaram na costa litorânea do mar Mediterrâneo, ali, subiram a 1.200 metros, ali na região da Ásia Menor, nas montanhas, é uma cordilheira de montanhas, hoje na região da Turquia, um lugar, uma estrada cheia de salteadores. Paulo também relata em 1 Coríntios, dá para ampliar um pouquinho? Muito bom, ampliou, aí, olha lá, da onde eles saíram, aqui olha, põe a mãozinha ali, Alfredo, para mim, lá Antioquia, da Síria, Antioquia, lá daqui ó, aqui do lado direito, aqui, eles saíram daqui, Atos capítulo 13, versículo 1, eles estavam na igreja de Antioquia. Veja, irmãos, a obra está vinculada à igreja. Por eles estarem ligados a uma igreja, a igreja os envia como apóstolos. Então, Paulo e Barnabé são enviados pelo Espírito Santo em Atos 13:1, encomendados para fazer a obra. Eles saem de Antioquia da Síria, descem para a ilha de Chipre, eles param em Salamina, atravessam a ilha de Chipre. Vocês lembram o que aconteceu lá na ilha de Chipre? Tinha um procônsul chamado Sérgio Paulo, o nome é bíblico. Aí ele estava lá, tinha aquele enganador, aquele limas mágico, tudo nós vimos. Aí eles sobem, param ali em Perge, que é um porto litorâneo, sobem ainda mais 1.200 metros lá para cima, a gente chama de Ásia Menor, que é uma região da Galácia. Essa região da Galácia, ela é composta de todas essas igrejas, Antioquia da Psídia, Listra, Icônio e Derbe. São 4 cidades que compõem a região da Galácia. Mais tarde Paulo escreve uma carta aos Gálatas, que são os cristãos dessas cidades. Eles sobem, eles vão para Antioquia da Síria, nós vimos todas essas mensagens. Estão em Icônio, Listra, e agora o versículo 21, voltaram para Listra. Olha, você é apedrejado, sofre perseguição. Qual é o caminho mais prático? Você sair de Listra e para Tarso, e de Tarso para Antioquia. Toda essa parte azul é o mar Mediterrâneo. Eles não estão costeando por navio, eles estão em terra, irmãos. Terra, caminhada, não sei se era caminhada, se era cavalo, uma região alta de montanha, não sei, não quero inferir, mas era muito mais prático eles voltarem para Tarso. Depois do apedrejamento, Paulo falou: vou ficar um pouquinho em Tarso. Ah, irmãos, como é bom você chegar em casa, ter aquele sofá maravilhoso, não é verdade? Sofás hoje tem até, você puxa, você até dorme no sofá. Tem até lugar para você colocar um copinho de água ali. Tem sofás hoje tão moderno que tem até tomada para você colocar o celular com indução, João. Coisa chique demais, hein? Hã? Massageador. Canais que você tem hoje, muitas programações, diversas programações de todo gosto.
e você chega no sofá, o sofá te abraça. Quem daqui não consegue ficar acordado no sofá? Eu não consigo. Parece que eles criam o sofá com sonífero, e aí você dorme no sofá. Irmãos, o apóstolo Paulo, por amor ao Senhor, por causa do Evangelho, eles devem ter orado: Barnabé, o que nós vamos fazer agora? Voltamos para Antioquia direto? O Espírito Santo diz no versículo 21, voltaram para fazer o mesmo caminho que eles fizeram na ida. Voltaram, irmãos. Olha aqui que coração. Voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Mas eles voltaram para fazer 4 coisas que nós falamos ontem. Primeiro, para fortalecer a alma dos discípulos. Segundo, para exortá-los, mostrando que através de muitas tribulações importa entrar no reino de Deus, para que eles pudessem permanecer firmes na fé. E por último, Paulo e Barnabé precisavam escolher dentre esses irmãos, dessas igrejas que eles levantaram, irmãos capazes, idôneos para pastorear, ou seja, para levantar a eleição de presbítero. Eu falei tudo isso ontem, não estou nem vendo aqui o papel, irmãos. E ontem eu falei sobre esses 4 pontos. Desses 4 pontos eu queria destacar um primeiro ponto, que eu acho que ainda é um dos, além de vários versículos que nós vimos dessas mensagens, a Abner nos mostrou, mas esse aqui ainda é um versículo chave, fortalecendo a alma dos discípulos. Queria chamar a atenção dos irmãos de uma maneira prática. Quem daqui hoje não precisa ser fortalecido na alma? Não precisa levantar a mão. Todos nós precisamos fortalecer a nossa alma. Irmãos, a nossa alma, ela foi formada para conter o caráter, para conter as virtudes do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo hoje, bondade, mansidão, domínio próprio, são todos a nossa alma. A nossa alma, ela precisa ser saturada daquilo que está no nosso espírito. Os irmãos lembram, nós aprendemos muitas coisas boas. Deus é aquele que entra no nosso espírito humano, e o nosso espírito humano precisa conter, a palavra de Deus, enraizar com a palavra de Deus, precisa estar ativada todas as partes do nosso espírito, naquele ciclo, comunhão, intuição, todas ativadas a palavra de Deus, as coisas de Deus, para que a nossa alma, ela ganhe uma renovação, ela ganhe uma salvação. O que Pedro quer dizer na sua epístola? Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Quando a nossa alma tiver, irmãos, completamente a nossa mente, que é a parte líder da alma, tiver a mente de Cristo, pensar nas coisas do alto, pensar nas coisas de Cristo, aí a nossa alma, irmãos, começa a estar mais ganha. A bondade, a mansidão, o domínio próprio, são atributos da nossa alma. No passado, nós pendemos muito para um. Está gravando? Senhor Jesus, então deixa para lá. O Espírito já me segurou aqui. Ah, Senhor, mas amém. Então, irmãos, o que nós precisamos hoje, irmãos? Fortalecer a alma dos discípulos. Aqueles novos convertidos, irmãos, precisavam ser fortalecidos. Naquela época, os judeus podiam arrastá-los de volta para o judaísmo. Os gentios poderiam, estou falando dos cristãos convertidos, poderiam arrastar eles de volta para o politeísmo, para a adoração de deuses, para as imoralidades pertinentes daquela época, que eram cidades tudo colonizadas pelos romanos, e tudo que vinha de Roma era para cidades romanas. Os irmãos sabem muito bem do que eu estou falando, não quero entrar aqui nesse mérito. Então, irmãos, e hoje? Nós precisamos ser fortalecidos ou não precisamos? Nós precisamos ser cercados, nós precisamos ser rodeados de discípulos. Irmãos, só uma maneira da nossa alma, das nossas virtudes serem expressas, estando juntos, irmãos. Juntos,
aprofundados, enraizados na palavra de Deus. Graças ao Senhor. Então a alma, irmãos, a nossa alma, ela precisa estar com essas virtudes divinas que são procedentes do Espírito Santo. Quando o apóstolo Pedro, que a nossa alma ser salva, ela precisa ser preenchida com o caráter de Cristo. Nós vimos aqui. Então a nossa luta hoje, irmãos, não é lutar contra a sua alma. A nossa luta hoje é para lutar contra o nosso ego, que se manifesta na carne. O ego se manifesta na carne. Ele extrapola os limites da alma. Ele aniquila a alma e o que prevalece é o ego, que são frutos da carne. Por isso que Paulo, mais tarde, ele escreve a esses irmãos dessas igrejas, ele escreve a epístola aos Gálatas: ó Gálatas insensatos, o que vos fascinastes? Ou o que vos enfeitiçastes? A palavra correta do grego. Queres agora que começaram no Espírito vos aperfeiçoar na carne? Então Paulo escreve, irmãos, duas listas daquilo que é fruto do Espírito, daquilo que é fruto da carne. E muitas vezes o nosso ego, ele aniquila a nossa alma e quer se aflorar. É isso que nós temos que lutar. Nós temos que colocar o ego no lugar dele, na cruz. Por isso que o Senhor falou em Mateus 16. Então nós precisamos, se os irmãos permitirem, um dia nós vamos falar essa mensagem baseado na comunhão, falar um pouco sobre as questões da alma. Mas graças a Deus, irmãos, eles fizeram essas 4 coisas, mostrando, e outra coisa, permanecer firmes na fé. Ontem eu falei, o que é a fé, irmãos? A fé é um conjunto de ensinos. A permanecer na fé é não renunciar o que já haviam recebido. Se você renuncia o que você já recebeu, você está apostatando da fé. Por que muitos, no final do martírio de Paulo, ele escreve uma segunda carta a Timóteo, falando daqueles que estavam já se afastando da fé, apostatando da fé, porque abandonou aquilo que creu. Quando a pessoa abandona aquilo que creu, ela já se desviou, já se apostatou da fé. Então, a fé era um conjunto, ela está na doutrina do ensinamento bíblico. A nossa confissão, ela tem que estar em linha daquilo que cremos. Por isso que muitas congregações hoje têm uma confissão de fé, aquilo que você crê. E mais tarde, eu falei um ponto, um parênteses aqui, no século II para o século III, já no século I, o apóstolo João escreve epístolas falando das heresias daquela época, que era o gnosticismo invadindo a igreja, substituindo Cristo por adoração a anjos. Por isso que o escritor de Hebreus, ele escreve para os hebreus que estavam saindo da adoração única do Deus invisível, real, Cristo, e se voltando para a adoração de anjos. Nós vamos um dia chegar em Hebreus e nós vamos ver isso, que Cristo é superior aos anjos. Então o gnosticismo já era avançado no primeiro século e João gasta tempo escrevendo essas cartas, mas no final do segundo século para o terceiro século, o arianismo, as heresias do arianismo era percorrente naquela época, infiltrado na igreja e levando os irmãos a duvidar da divindade de Cristo. Isso é algo terrível, irmãos. Então, os irmãos daquela época fizeram um concílio, eles chamam de concílio de Nicéia, e eles escreveram um credo apostólico. Não foi os apóstolos que escreveram, mas eles tinham que escrever alguma coisa para nortear os irmãos cristãos daquela época, aquilo que eles crescem. Até peço perdão aos irmãos se eu falei esse credo ontem, mas é um credo 100% bíblico, que eu e você aprendemos, mas ao longo do tempo se esquece. Na verdade, eu não vou falar aqui de novo. A irmã conhece: creia em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creia em seu Filho Jesus Cristo, e aí vai. E no final de tudo nós vemos ali por quê? Aquilo era uma confissão de fé.
Se você sair daquilo ali, ou se alguém vier falar alguma coisa além daquilo, opa, peraí, não está aqui naquilo que a gente aprendeu desde pequeno. Os filhos, os pais. Então, irmãos, terceiro ponto, mostra que através de muitas tribulações, importa entrar no reino de Deus. E essa mensagem, isso que Paulo falou, ele falou de experiência pessoal dele, das tribulações. Eu li ontem Romanos 5, vou ler para os irmãos rapidinho. Romanos 5. Paulo encoraja os irmãos, olha, vocês vão ter tribulação, tá? A vida cristã não é uma redoma de vidro, que você vai ficar agora tranquilo naquele lindo balão azul. Não. Paulo ele fala em capítulo 5 de Romanos, versículo 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz, irmãos, Deus é maravilhoso. Deus ele usa uma tribulação para produzir. Ele não quer que você fique abatido, destruído, mas Ele está contigo na tribulação, porque Ele quer te produzir algo, Ele quer me produzir algo. Então a tribulação ela produz perseverança. Essa é uma palavra que eu gosto muito e uso muito. Quem trabalha com vendas usa demais essa palavra, perseverança. Usa ou não usa? Quem daqui não usa essa palavra perseverança? Até em outras áreas, né? Na área de direito, qualquer área, irmãos, nas áreas da nossa vida, nós precisamos usar perseverança. É ou não é, João? Até naquele equipamento quebrado, não conseguiu resolver, mas vou usar perseverança. Aí, irmãos, a perseverança, ela te produz uma experiência. Opa, eu ganhei experiência nisso daqui, né? A experiência, e na experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso, porque derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Bom, voltamos lá para Atos. Eles voltam fazendo essas 4 coisas, irmãos, encorajando os irmãos para aquelas igrejas, e aí eles fazem eleição de presbíteros, que é um preceito bíblico. Paulo ele encoraja Tito. Olha, Tito, te mandei para Creta, em Tito capítulo 1, versículo 5, Tito, eu te orientei para você ficar em Creta, para organizar as coisas. A igreja precisa de organização, irmãos. Eu não falo que a igreja é uma organização, não, a igreja é um organismo vivo, mas a igreja tem organização. Olha que organização onde nós estamos sentados, olha a organização dos irmãos do serviço de música, eles pagam preço, vêm na semana ensaiar, largam suas coisas, graças ao Senhor por esses amados irmãos. Serviço de crianças, organização. Serviço do pão, irmãos pagam preço, chegam mais cedo, preparam o pão. Tudo tem uma organização, porque nosso Deus não é um Deus de confusão, nosso Deus é um Deus de paz. Então, irmãos, tudo que existe na igreja é para louvar o Senhor, para engrandecer o nome do Senhor. Já pensou se não tivesse nenhuma organização na igreja? Que bagunça que seria a gente chegar aqui de manhã? A gente não teria reunião, não é verdade? Teríamos que pôr em ordem as cadeiras, teríamos que varrer o chão, passar pano. Graças a Deus pelos muitos serviços da igreja, pelo esse ministério, por irmãos que têm coração de servir. Bom, aí eles fazem eleição de presbíteros, e eles estavam comprometidos, irmãos, em estabelecer nas igrejas os novos cristãos, irmãos capazes, e para ter essa administração apropriada. Então nomearam presbíteros em cada cidade que eles passavam, e aí tem as recomendações para ser presbítero. Não vamos entrar nesse mérito, mas graças ao Senhor. E o que eles fizeram? Eles oravam com jejuns, encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Versículo 23. Versículo 24, na volta, eles atravessam a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, anunciam a palavra em Perge, aqui, Perge aqui embaixo, e depois eles voltam para Atália, e aí eles voltam para Antioquia, da Síria, onde tinham sido recomendados a graça de Deus.
para a obra que haviam já cumprido. Missão cumprida. Hora de voltar para casa, hora de voltar para a igreja, hora de ver os irmãos, hora de dar testemunho de quanto Deus fez por meio desses irmãos. Ali chegados, reunidos à igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles. Deus por meio deles. Não foi eles que fizeram, foi Deus que fez. Foi o Senhor que fez, por meio deles. Irmãos, Deus usa nós, o princípio da piedade, o princípio da humanidade, para fazer a sua obra, para fazer milagre, para alcançar pessoas. Ele não vai mandar anjos. Os anjos, hoje de manhã, o irmão Emerson nos mostrou, os anjos nos assistem. Cada congregação, cada assembleia, quando nós estamos diante da mesa do Senhor, quando nós estamos louvando, quando nós estamos ministrando a palavra, os anjos estão nos assistindo, para a honra e glória do Senhor. Então, eles comentaram com os irmãos como abrira os gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. E aqui encerra a primeira viagem de Paulo na região da Galácia. Nós vamos ver no final do capítulo 15, agora vai ter um intervalo do capítulo 15, Marcelo, com a graça do Senhor, vai nos liberar essa mensagem semana que vem, uma mensagem tão rica, tão importante. Vamos ter a continuidade e depois a segunda viagem missionária. Eles vão para outras regiões, tem a região da Macedônia, a região da Caia, onde o apóstolo Paulo, com mais irmãos, em 10 anos levantam diversas igrejas em todas essas regiões. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Aleluia.